Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa. Então, vamos passar agora para a nossa prece inicial. Senhor Jesus, gostaríamos de agradecer por estarmos aqui reunidos em Teu nome, mais um sábado, e pedimos que todos que aqui vieram hoje possam encontrar as energias positivas necessárias para passarmos com força qualquer situação que estejamos passando. Que o Senhor permaneça sempre em nossos corações. Assim seja. E hoje, gente, a gente tem o Wilson, que vai falar para a gente sobre o poder da vontade, né? A palavra é sua, Wilson. Bem, boa tarde a todos. É uma satisfação a gente estar nessa casa com tantas pessoas conhecidas, né? E falar desse tema tão importante, que é a vontade, né? É um tema um pouco filosófico, né? Mas a gente vai procurar trazer como a gente pode utilizar esse poder, né? Que a gente tem, que é considerado na filosofia o maior poder do homem é a vontade. A vontade, ela supera, ela impõe sobre as outras forças que nós temos. Né? Nós temos o nosso corpo físico, nós temos nossas emoções, nosso pensamento, mas a vontade, ela consegue se impor desde que a gente a utilize, né? E empregue nessa vontade com determinação. É mais do que desejo, né? Muita gente confunde. A palavra ela perdeu um pouquinho o sentido, né? E confundiu um pouco com desejo. Desejo seria a satisfação de uma satisfação imediata, né? De uma necessidade, de um prazer, né? Imediato, de uma paixão, né? E isso, a vontade é muito mais do que isso, né? É, as paixões, né? Seriam as nossas essas emoções nossas, né? O Kardec nos traz na pergunta 907 e 908, falando que as paixões elas não são más, não são ruins, né? O problema é o excesso, é o descontrole, né? É quando ela está descontrolada e a gente não tem domínio sobre as nossas paixões. E o desejo ele só alimenta as paixões, ele não tem controle sobre as paixões, né? O desejo, as paixões, o desejo é como se fosse um motor que nos mobiliza, que nos dá vida, né? Que nos paixão são as necessidades básicas nossas, né? Que é uma coisa natural, são as nossas necessidades, por exemplo, a procriação, a comida, né? Os desejos naturais nossos que a gente satisfaz com esse desejo de comer, desejo do amor sexual, por exemplo, né? São coisas necessárias, mas que perde um pouquinho, que nos trazem desconforto e às vezes infelicidades quando elas são em excesso, quando estão descontroladas. O que que pode controlar esse desejo, essas paixões, é a nossa vontade. O desejo é como se fosse um motor nosso, um motor para a gente viver. E a vontade é o leme que direciona esse barco, né? É o leme que direciona esse barco. Só que nós utilizamos pouco nessa vontade, mas daí nós somos controlados, né? Nós somos dominados pelos nossos desejos, né? Ao longo das nossas reencarnações, nós nos tornamos escravos dessas paixões, né? Desses desejos, né? Nós estacionamos nesse círculo de paixões desenfreadas que nos trazem infelicidades, né? Nós estacionamos aí e somos vítimas dessas imprevidências. Então, essa dependência nossa, essa submissão nossa aos nossos desejos,
enfraquece a nossa vontade. Então, nós não exercitamos essa vontade, nós ficamos muito reféns desses desejos, dessas paixões, e deixamos ser controlados por ela. E é isso que nós vamos falar hoje. Como a gente utilizar esse poder, essa força que nós temos, que é a força da vontade. A vontade, então, que é o leme que vai direcionar, que vai se impor sobre os nossos desejos, nossas emoções, nosso pensamento, nosso corpo, para direcionar por uma determinada direção. Então, o que que... Vou entrar aqui. Opa. No Livro dos Espíritos, por exemplo, na pergunta 909, lá nós vamos encontrar essa pergunta. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? E olha a resposta. Sim, e frequentemente fazendo esforços insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Então, olha como é que nossa vontade é débil, fraca, né? Nós temos dificuldade de vencer essas nossas más inclinações. Ah, quão poucos entre vós fazem esforços. Então, é isso que nós vamos falar hoje. Na filosofia, existe, tudo tem um símbolo, né? O símbolo da vontade é o símbolo, é a espada. Aqui representada pela espada que é entregue ao rei Arthur. É o Excalibur. Quem já assistiu esse filme, né? O Excalibur. Então tem essa cena que é muito significativa, quando a Dama do Lago ela entrega a espada acima do plano horizontal da água, ou seja, que representa a matéria. Então a espada, quando ela a vontade nossa, quando é exercida acima dos nossos desejos materiais, das nossas paixões, dos nossos instintos, é uma vontade que tem um poder muito grande. A vontade divina é uma vontade que se alia, que se associa, que entra em sintonia com a vontade de Deus. É uma vontade que não é exercida pelo nosso ego, uma vontade divina, voltada para o bem comum, para o bem coletivo. Essa vontade, quando ela é exercida sem a contaminação do nosso egoísmo, dos nossos interesses próprios, interesses egóicos, essa vontade, então, passa a ter um poder, é um poder infinito, né? Porque a vontade é a fé que Jesus falava, né? É a fé que poderia fazer tudo aquilo que ele fez e muito mais, porque a fé, nós entramos em sintonia com a fonte infinita do poder universal, que é Deus. Então, nós é que limitamos aquilo que recebemos de Deus, essa potência divina que está em todos nós, pelo aquilo que nós já despertamos em nós de bondade, de amor, de benevolência. Quanto mais nós estivermos em sintonia com esses sentimentos do bem, mais nós vamos absorver essa força infinita. Por isso que a força é um poder infinito. Por isso, quando o Arthur recebe essa espada, esse poder da vontade exercida com o sentimento eterno, o sentimento divino, não a vontade exercida para interesses próprios, você adquire poderes de rei. Poderes de rei. É isso que quer dizer aqui. E nós também, quando utilizamos essa vontade que não está impregnada pelo egoísmo, a vontade divina, essa vontade nós vamos adquirir poderes que nós temos dentro de nós. Que Jesus colocou isso para nós, que nós somos Deus, nós fomos criados à semelhança do Criador, temos todas as potencialidades divinas em forma de germe no nosso interior, para serem despertadas. E nós despertamos ela através da vontade de queremos sermos melhores, queremos sermos pessoas do bem, pessoas nobres, justas, caridosas. Então nós vamos despertar esses poderes que estão dormentes dentro de nós, mas todos nós temos, por mais imperfeito que sejamos. Nós temos esses poderes dentro de nós, necessitando de serem despertados, desabrochados, florescidos, né? Hoje em dia tem essa palavra, né? Florescimento. O homem precisa de florescer, ou seja, desabrochar
como lótus. Os orientais falam a flor de lótus, desabrocha essas qualidades divinas. Isso nós vamos encontrar muito bem no livro do Leon Denis. Leon Denis foi um filósofo contemporâneo de Kardec, né? Que seria o substituto de Kardec, se Kardec tivesse falhado na sua missão, né? E ele foi um filósofo escreveu vários livros, tem um livro dele chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 3, a terceira parte, que fala sobre o poder, as potências da alma. Ele fala exatamente isso que eu estou falando. Nós temos essa potência dentro de nós. Nós temos esse Deus dentro de nós, com D minúsculo, né? Os Vedas falavam isso, nós temos um amigo sublime dentro de nós que nós não conhecemos. Jesus colocava, vós sois deuses. Então nós temos essas potências divinas, que nós vamos despertando gradativamente com as nossas vivências, nossa evolução, das nossas reencarnações. E a vontade é um motor, é uma alavanca que faz acionar esses poderes. Agora vamos ver como é que a gente aciona isso, né? Essa alavanca, né? Então, vontade, como eu falei, virou-se o nome de desejo, né? Mas não é a mesma coisa, né? A vontade significa, ela mobiliza você a um determinado fim, a um objetivo que você quer alcançar. O desejo não, o desejo é uma coisa que simplesmente você quer aquilo, né? Mas você não se mobiliza para aquilo. Vontade não é desejo. Se você colocar a palavra força junto com vontade, força de vontade, dá uma ideia melhor do que nós estamos falando aqui. Força de vontade, esse poder, essa energia que nós temos dentro de nós, capaz de realizar prodígios. Então, é mais próximo do sentido original da palavra vontade. Por exemplo, eu me baseei muito hoje, né, nessa literatura do Leon Denis e numa filósofa chamada Lúcia Helena Galvão. Vocês já assistiram uma palestra dela, muito interessante. E ela fala isso, interessante, por exemplo, você está com a vontade de tomar um sorvete. Você fala, estou com vontade. Você não toma o sorvete, você está com vontade só. Vontade não, desejo, né? Aí é desejo. Quando você está com vontade, você vai lá e toma. Você quer tomar, você tem força para agir. É uma diferença mais ou menos prática de que é a diferença dos dois. Então, a força de vontade é uma pessoa determinada, focada e persegue os seus objetivos. Isso é muito importante a gente saber que é isso. Então, a vontade é uma força lúcida, a gente consegue mobilizar através do nosso pensamento, nosso querer, nosso espírito, perseverante e constante. A gente vai, através da vontade, nós vamos conquistar aquilo que nós desejamos, o objetivo que a gente almeja, o ideal que a gente quer. Por exemplo, nós temos outras forças no nosso ser, força da cólera, da raiva, mobiliza a gente, né, para um determinado fim. A paixão também nos mobiliza, mas a vontade é a força mais potente que a gente tem. É a força mais potente, que os filósofos falam isso. Quem tem força de vontade é uma pessoa determinada, consciente, sabe onde quer chegar e caminha sempre. Aqui tem um exemplo que ela dá também, é um exemplo do alpinista escalando uma montanha. Aqui, ele precisa de duas condições, dois elementos para escalar a montanha. Uma decisão firme de onde quer chegar, ele vai lá e fixa o grampo dele, lá, o gancho dele lá em cima, quero chegar no cume da montanha, eu quero chegar lá. E uma perseverança e uma constância, né? De puxar aquela corda e tracionar constantemente. Então, vontade, ela não pode ser exercida, eu tenho vontade hoje, amanhã está fraca. Ela tem que ser uma coisa constante. É muito comum no final de ano a gente fazer aquele balanço de final de ano, falar, esse ano eu vou fazer, bota um monte de coisa, né? E fica com aquela vontade de ser melhorado, não vou mais, vou ser uma pessoa melhor, eu vou ajudar os outros, eu vou fazer vários serviços comunitários e outras, vou fazer exercício, vou emagrecer e outras coisas. Passa uma semana, 2 semanas, um mês, a gente já aquela vontade enfraquece. Então, a vontade que eu falei com a finalidade divina, a finalidade de sermos uma pessoa melhor, sermos bons, sermos pessoas justas, de conseguirmos sermos pessoas melhores, essa vontade tem que ser perseverante. É como aquela pergunta 919 do Livro dos Espíritos.
a cada dia, faça o inventário, né? Porque foi perguntado, então, aos espíritos, o que que nós devemos fazer aqui para sermos pessoas melhores, para evoluir? Foi Santo Agostinho que responde, né? A cada dia, faça, no final de cada dia, faça um balanço, uma revista sobre o seu dia. O que que você fez de bom? O que que você poderia ter feito de melhor naquele dia? O que que você deixou de fazer de bom para alguém? Faça esse inventário e amanhã procure ser melhor do que hoje. Então tem que ser um exercício constante, perseverante e constante, para você se tornar, para você exercitar essa vontade, né? A vontade não é esse poder mágico que nós vamos, aquela espada não é um poder mágico que você vai conseguir tudo que você quer. Você vai exercitar, você vai conseguir sim, mas com esforço, gradativamente e constante, com esforço constante. Não cabe dúvida onde eu quero chegar. Você precisa ter um ideal, um propósito. Por isso que é muito importante, isso que eu coloco aqui, o que mais debilita a vontade humana é a falta de um sentido de vida, de um ideal. Então, pessoas que vivem aqui na vida por viver, passando férias, né? Deixa a vida me levar, não tem aquele sentido, aquele propósito maior na vida, né? O que eu vim fazer aqui? Qual é o meu propósito? É uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Qual a minha, a minha parte que eu preciso deixar aqui? Qual o meu recado que eu vou deixar aqui para a vida? Então, esse propósito que a gente vai, que a doutrina espírita nos traz, né, que é o propósito maior da nossa vida, da nossa reencarnação, é evoluir, né, trabalhar as nossas imperfeições e despertarmos as nossas virtudes, essas potências da alma que nós trazemos em nós. Então, o propósito maior como diz um filósofo, né, o sentido maior da nossa vida é fazer sentido para os outros. A nossa vida precisa fazer sentido para os outros. As pessoas, a gente precisa fazer alguma coisa que traga benefício para o todo, não só para o meu interesse pessoal. Então, esse objetivo maior, que é para alcançar essa pessoa, ser uma pessoa justa, uma pessoa amorosa, fraterna, compassiva, altruísta, é uma proposta que nós não podemos perder de vista. Tem que ser constante, sempre lembrar disso. E temos que ser perseverantes nessa busca. Né? A todo momento a gente nos interrogar: será que eu fiz o melhor? Será que eu fiz o bem? Será que eu deixei de fazer o bem para alguém? Sempre nos interrogando sobre as nossas condutas, por que que eu agi daquela forma, né? Se eu tive interesses pessoais naquele propósito meu, egoístico, ou se eu fiz em função do bem comum de todos. Então, essas perguntas nós precisamos sempre fazer, para a gente poder manter sempre esse propósito aceso, vivo dentro de nós. Aí essa vontade vai ficar sempre ardente dentro de nós. Aqui, como a gente é da Associação Médica Espírita, tem que trazer alguma coisa de científico, né? Aqui eu trago um exemplo assim prático dos nossos corpos. É como se fossem vagões. Isso aqui é tirado de Platão, gente. Platão, ele tinha uma figura, né, que é muito interessante, que ele comparava o nosso ser humano a uma carruagem. Hoje em dia ele pode falar, eu estou falando locomotivo, na época era carruagem. Ele falava que a parte física da carruagem, as rodas, o ferro, é o nosso corpo. Né? Os animais, o cavalo que traciona a carruagem, são as nossas emoções. Emoção que nos dá esse motivo para viver, essa alegria de viver, o prazer. E o cocheiro ali que está direcionando ali a rédea ali é o nosso pensamento, direcionando para não cair no buraco, vai para lá, vem para cá, vai para lá. E onde está nosso espírito, que é o ser, a parte mais importante do nosso ser? É o passageiro. Ele colocava que era o passageiro. Então, o passageiro, o espírito, ele utiliza desses recursos para fazer a sua viagem evolutiva, para alcançar a sua perfeição. Nós saímos de espíritos, né, simples, ignorantes,
e vamos nos despertando essas potencialidades, essas sementinhas que estão dentro de nós, gradativamente, com os nosso esforço, com nossas vivências sucessivas, né? Então, é o espírito que determina para onde vai. Os outros elementos eles são direcionados pelo espírito, pela vontade do espírito. Então, aqui eu represento, por exemplo, o corpo físico, um vagão, o corpo energético, que nos dá a energia vital, né, que é o duplo etéreo, né, que é eu chamo de ectoplasma. Aqui vocês fazem trabalho, né, de doação de fluido vital. É o passe magnético, você está doando fluido vital para o outro, você está energizando o outro, você está aumentando a bateria, você está carregando o outro. São essas energias vitais que são emitidas através do nosso chamado de ectoplasma, ou fluido vital, que vem do nosso duplo etéreo. É o corpo energético. Temos o nosso corpo emocional, que é um corpo também, está localizado a nível do nosso perispírito, propriamente dito, nosso corpo astral, e tem o corpo mental, que André Kardec não trouxe, mas André Luiz que nos traz, que é a sede do pensamento. Então, esses corpos nossos, falo corpos, gente, porque são departamentos do nosso ser. Tudo isso aqui é um ser só, é um corpo só, né? É um corpo só. Mas nós temos esses departamentos, temos nossa parte física, nosso corpo, nós temos a nossa energia, porque senão, se a gente perde essa energia, a gente fica um ser inanimado, que nos anima a energia. Nós temos nossas emoções, nossa alegria, tristeza, raiva, né? Isso aí faz parte, que nos dá energia, motivação, movido pelo prazer, né? Você se aproxima daquilo que te dá prazer, se afasta daquilo que te dá sofrimento. O corpo mental é a sede do pensamento. Então, cada setor desse tem uma motivação própria. Eles precisam estar coordenados, preste atenção nisso, eles precisam estar direcionados por um mesmo foco. Aí que entra o ideal nosso, o propósito nosso. E o que faz mobilizar esses corpos todos numa única direção é a locomotiva, não é isso? Quem que é a locomotiva que puxa isso tudo aí? A vontade. Então, vocês entendem o que eu quero chegar onde está a vontade? A vontade é como se fosse um corpo nosso também. Assim como nós temos emoção, como nós temos pensamento, nós temos vontade. E a vontade, ela é superior a isso tudo aqui. Eu vou provar isso para vocês, como é que ela funciona. Então, a locomotiva é a vontade que traciona isso tudo, faz isso tudo movimentar numa única direção. Sem isso, essas locomotivas ficam vagando aqui na vida. O corpo quer mais é o quê? Despreguiçar, né? Ficar quieto. O pensamento quer mais ficar criando coisas, ideias vagas. Se a gente tiver um propósito, as emoções querem mais o quê? Aquilo que lhe dá prazer. Se você tem um propósito, tudo vai trabalhar no mesmo propósito, coordenado, harmonizado. Por isso que a vontade é um poder muito grande. É como se fosse tudo aí num feixe de luz. Um feixe de luz em direção àquilo que você quer. Por isso tem que ter um propósito. Nós estamos falando aqui de vontade superior, né? Vontade de sermos pessoas melhores, do bem. Então, a vontade ela sintetiza todas as potências humanas e as canaliza numa única direção. A vontade se impõe sobre os outros corpos. Se impõe sobre o físico, energético, emocional, mental e faz com que encontrem formas de avançar. Os grandes heróis souberam direcionar essas motivações num propósito maior. Nós temos vários exemplos. Tem pessoas que têm essas 4 corpos aí saudáveis e não fazem nada, não tem? Tem pessoa que tem um corpo físico muito bom, que tem as energias muito boas, que tem as emoções também muito bem, tem um pensamento coerente e são pessoas que estacionárias, que às vezes não despertam, não fazem, não procuram crescer aqui na vida, né? São pessoas, às vezes, indolentes. Aquela frase, deixa a vida me levar, né? Querem mais de distrair aqui. E tem pessoas ao contrário. Vocês conhecem pessoas que têm um corpo físico debilitado,
né? E consegue, através da vontade, mobilizar esses outros corpos aí, fazer coisas incríveis. Lembra de Stephen Hawking, cientista, sem esclerose lateral amiotrófica, no final não mobilizava nem a pálpebra, e ele, através da vontade de querer fazer aquilo que ele queria, propósito dele, das descobertas científicas dele, da astronomia, ele conseguia fazer com que o corpo dele se mexesse de alguma forma. O computador era mexido com as pálpebras, com o olho, mas ele conseguia e fez o que descobriu o que ele quis. Joana d'Arc, desse tamanhozinha, franzina, uma mulher, imagina uma mulher no século de. Qual século de Joana d'Arc? Foi 14, 15, né, por aí, 16, Idade Média, né? E ela conseguiu libertar, é porque a França, do jugo inglês, derrotar o exército inglês, trazer um reinado da dignidade para a França. Por quê? Porque ela tinha o quê? Um propósito. E ela, então, esse propósito criou o quê? Uma força de vontade nela. Essa vontade de fazer o que ela queria, que ela desejava, que ela se propunha fazer, mobilizou esse corpinho dela, botou aquelas armaduras, foi lá. Você acha que o corpo energético dela queria estar ali na guerra? Não. Será que o corpo emocional ela tinha prazer em estar ali na guerra? Também não. Será que o corpo mental ela tinha inteligência para fazer aquelas estratégias da guerra? Também não. Mas a vontade fez com que ela tivesse. Ela falou para o corpo físico: vamos lá que você tem que trabalhar. Nós temos que guerrear. Bota a armadura aí, levanta e vamos para frente. Falou para o corpo energético: cria energia para mim, eu tenho que ter energia para poder ir lá no campo de batalha. E ela impôs sobre a vontade dela, impôs sobre o corpo mental: arruma estratégia de guerra, arruma, estuda, aprenda, desenvolva sua mente, essa mente sua aí, para poder trabalhar em função de criar estratégia de guerra. Falou para o corpo mental, né? Falei dos 4 corpos, né? Então a vontade ela se impôs, entende? O que é a força de vontade? Se a gente conseguir mobilizar essa energia, essa alavanca, né? Despertar em nós esses poderes que nós temos. Então, foram movidos por algo superior, acima de. E outra coisa, é uma vontade de Excalibur, né? Ela não tinha vontade de guerrear para ela ficar, para se vangloriar. Ela não tinha vontade de ir para a guerra para se tornar a rainha. A vontade dela era a função de libertar o povo francês. Ela tinha uma função acima do plano horizontal, acima dos desejos da matéria, desejos egóicos, desejos pessoais. É um desejo sublime, um desejo divino. Isso fez com que essa vontade fosse superior, uma vontade forte. É isso que mobiliza os grandes heróis, fazem pessoas conseguirem ficarem. Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci ficava. Michelangelo, parece, não confundo agora, mas ficava 3 dias sem comer, sem dormir, com as suas obras lá, pintando seus quadros, fazendo suas obras. O que mobilizava essa energia tão forte? O que dava esse entusiasmo na pessoa? Isso dá entusiasmo. Entusiasmo vem de entheos. Theos é Deus, em é dentro, é Deus dentro de você. Entusiasmo. É mais do que esforço. É mais do que empolgação. Empolgação você empolga aqui e amanhã você já está. O entusiasmo, não. É isso que te mobiliza, que mobilizou Madre Teresa de Calcutá, com 1/4 de um pulmão. Ela tinha 1/4 de pulmão. Um pulmão ela não tinha, ela tinha pneumectomia, o outro, metade, ela já tinha sido colabado. Ela tinha 1/4, só metade de um pulmão. E aí, mesmo assim, ela dava aquele franzina dela, ia lá, pegava aqueles mendigos na rua, puxava. Esse aqui eu fiz a diferença. Levava para o cantinho dela, dava comidinha para eles, dava roupa, tomava banho, cuidava, dava carinho. Quer dizer, o que movia essa mulher? Era o corpo físico dela? Era a emoção dela? Era o pensamento dela? Era a vontade de ser, fazer o bem, a vontade de servir. E é uma vontade superior, uma vontade de Excalibur, uma vontade de rainha, de rei, né? Acima do plano da matéria, acima dos desejos só da matéria. Mahatma Gandhi, o nome já diz Mahatma. Atma significa vontade.
ou alma, né? Mahatma significa a grande alma ou a grande vontade. É a vontade da alma, vontade que vem de dentro. É isso que nós estamos querendo mostrar para vocês, estimular a nós sairmos aqui com essa força, né? Só para trazer, Emmanuel traz isso bem no Pensamento e Vida, quando ele coloca que a nossa mente tem 4 departamentos: desejo, inteligência, imaginação e memória, mas que, acima de todos eles, gabinete da vontade, que é uma gerente esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então, através da vontade, nossos desejos ficam desejos superiores, propósito superior. A inteligência fica uma inteligência voltada para o bem. A imaginação fica criando coisas, artes divinas, que enobrecem. E a memória. Então, a vontade direciona, ela se impõe. Ela é superior. Ela tem um poder sobre esses outros. Ela que direciona os nossos pensamentos. Aí vem, e mais uma vez também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, ele fala: só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, aqui já é um outro ponto, gente. Vamos focar aqui agora, hein? Ela não consegue impedir a reflexão mental. Sintonia. É a lei da sintonia e da afinidade. Ou seja, aquilo que nós estamos pensando, nós vamos entrar em sintonia, interação com todos aqueles pensamentos que estão afins com o nosso. Isso é lei da física. Por isso que os obsessores, a gente atrai os obsessores, ou atrai pessoas do bem, de acordo com o pensamento que a gente está emitindo. Mas a vontade, ela não consegue mudar essa sintonia. Se eu tiver com um pensamento, você vai sintonizar, porque é físico. Mas ela consegue impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, né, aqueles pensamento, emoção, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Então é muito importante a gente exercitar a disciplina, a obediência desde a infância, para termos uma vontade firme. Porque a vontade, como eu falei, ela é como se fosse um feixe de luz. Esse feixe de luz, para poder chegar num ponto, ele precisa ter um túnel, um canal para caminhar. Esse canal é feito pela ordem, pela disciplina, pela obediência. Sem ordem, disciplina, e até mesmo porque nós falamos que a vontade tem que ser constante, perseverante. Então, precisamos ter disciplina. Então, se a gente não exercitar a disciplina em pequenas coisas, exercitar a vontade em pequenas coisas desde a infância, nós vamos ter dificuldade de exercitar essa vontade superior que nós estamos falando aqui. É um treino que precisamos de fazer, da disciplina em tudo que a gente fizer na nossa vida. Disciplina e ordem. Se o homem, aí já entra Leon Denis, olha, se o homem conhecesse a extensão dos recursos que nele germinam, ele ficaria deslumbrado. E em vez de se julgar fraco e temer o futuro, compreenderia sua força e sentiria que ele próprio pode criar esse futuro. Ou seja, nós podemos, nós temos, né, querer é poder, fala, né? Nós temos essas potencialidades dentro de cada um de nós. Isso aqui, Jesus falou isso, quase todos os grandes líderes da humanidade falavam isso. E a gente vê isso em pessoas que conseguiram mobilizar esses poderes. Pessoas, às vezes, que não tiveram nem instrução. Muita gente fala que o meio é que faz o homem. Isso aí é um perigo a gente achar isso. Os sociólogos, a filosofia antigamente falava muito isso. O meio é que faz, depende da forma que você é criado, é que faz você. Não, você que determina. O meio influencia, mas você é dono do seu, pode criar o seu futuro. Joaquim Maria Machado de Assis. Eu vi vindo para cá, eu vi algum lugar que Machado de Assis ali. Foi considerado o maior escritor da língua portuguesa. Negro, filho de escravos, órfão de mãe, perdeu o pai com pouco tempo de vida, criado pela madrastra, e aos 16, 17, 18 anos já sabia falar francês,
e já escreveu seu primeiro artigo, sua primeira poesia, e depois foi considerado o maior, sem nunca ter frequentado uma escola. Mal ele frequentou a escola primária ou fundamental ali, mas logo ele teve que parar e foi considerado os grandes intelectuais da época. Foi o meio que fez ele? Ou ele que mobilizou a sua vontade e desenvolveu esses recursos que ele trazia dentro de si? No Livro dos Espíritos, na pergunta 845, nós vamos encontrar: não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Ou seja, é como se aquilo que eu falei antes, a gente cultivou a gente foi escravo muito tempo das nossas emoções, né? Ficou submisso aos esse ciclo de paixões desenfreadas. E isso a gente traz de outras vidas, às vezes, essas más inclinações que a gente chama ainda de preferir fazer o mal ao invés de fazer o bem, às vezes atitudes egoístas que a gente traz de outras vidas. Nossa evolução faz parte disso, né? Mas isso aí impede que o homem cresça? Não. Depende só disso, só dele ter vontade. Não há arrastamento irresistível, uma vez que se tem a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Mais uma vez, no livro do Leon Denis, querer é poder. A potência da vontade, ele chama de potência, ele fala que é a maior potência que nós temos. A potência da vontade ela é ilimitada. O homem, consciente de si, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente aos seus esforços. Então, quando você se dispõe a fazer o bem, parece que as coisas vão te... quanto mais você dá, mais você recebe, não é isso? Nós vimos aqui no início da música, né? Uns falam que o universo conspira a seu favor, mas tudo vai conspirar, porque você se sintoniza com a fonte divina. Isso que é chamado de Deus, isso que é Deus presente em nós. Quando você se dispõe a fazer o bem, as coisas vão aparecendo para você, as situações vão aparecendo para as melhores possíveis para você desenvolver, despertar com elas. Muitas vezes situações não muito agradáveis. Às vezes vem doenças, mas que são necessárias para você crescer, né? Que são desafios, são recursos pedagógicos, vamos dizer assim, para a gente aprender com aquilo. Alguma coisa tem que tirar daquilo. Não é para nos sacrificar, não é para nos punir, não é para nos castigar. As doenças, as dificuldades, elas são para nos despertar, né? Despertar em nós algo bom, desde que a gente reflita e compreenda o para que aquilo veio para nós e o que levou a gente a passar por aquilo. Às vezes, algum sentimento negativo que a gente tinha ainda, que levou a gente a passar por aquilo. Não precisava trabalhar aquilo. Mas não precisamos de ficar também nessa ansiedade de trabalhar. Precisamos de trabalhar, de despertar a vontade de se melhorar. Olhar para frente. Não ficar olhando muito para trás só. O que fez eu estar assim? Por que eu estou passando por isso? Isso é importante? Sim, para você não cair de novo, para você crescer. Mas o que vai fazer com que você... O mais importante é você querer se melhorar, é não fazer mais daquele jeito, é visualizar um futuro melhor para você, não ficar nesse processo de autopunição, de culpa, mas no processo de crescimento, utilizando essas energias suas agora, essas emoções, para o bem, essa força que você tem, porque a gente pensa que tem que inibir tudo isso, não tem que inibir, é transmutar essas forças, igual o Saulo de Tarso. Saulo de Tarso é um exemplo clássico, quando ele se depara com Cristo na estrada de Damasco. Ele que era um judeu, né? E seguia as tradições judaicas, né? Perseguia os cristãos, não aceitava Jesus como Salvador. Ele era fiel à tradição dele, achava que isso era o correto na época, né? Na época ele considerava que estava certo e fazia de acordo com a sua consciência. E, de repente, ele se desperta. Ele tem um insight ali, com esse contato com Cristo, ele se desperta para a realidade do bem, do amor. Cristo, aquela irradiação que Cristo tinha, aquele magnetismo, conseguiu que ele vislumbrasse
o bem, o futuro do amor e vendo Cristo como modelo para ele. Mas o que ele faz então? Ele se pune, se castiga. Jesus até falou para ele: não se recalcitres contra seus aguilhões, contra o seu passado. Ele vai se levanta daquela poeira da estrada e pergunta a Jesus: que queres que eu faça? Ou seja, eu quero trabalhar, eu quero colocar essa energia que eu tenho, que eu estava utilizando mal, para o bem. Jesus aponta então o caminho, vá até Damasco, procure Gamaliel não, Ananias, procure Ananias, Ananias vai se. Então ele perde a visão, ele perde a visão, escamas à vista. Por que ele perde a visão? É um sentido figurado, para ele voltar para si mesmo, para ele refletir sobre sua vida. Mas não é para se punir, não é para ficar se imolando pelo que ele fez. Ele até matou o cristão, né? É para que ele reflita como que ele vai sair daquilo, quer dizer, despertar nele a vontade de se melhorar. Então ele vai, reflete, vai para o deserto, fica ali, uns falam que até 9 anos, falam 2 anos, 3, fica 2, 3 anos no deserto, comia percevejos, né? E de lá depois ele inicia o seu apostolado, o grande baluarte da religião da igreja cristã, utilizando essas mesmas energias que ele utilizava para o mal, para o bem. Ele era uma pessoa enérgica, ele tinha aquele corpo energético, ele tinha um corpo emocional, ele tinha um corpo físico, tudo bem desenvolvido. Só que ele estava utilizando de forma. O ideal dele, o propósito dele estava sendo desvirtuado. O leme dele. Lembra que eu falei que a vontade é o leme? As paixões é o motor que nos impulsiona. A vontade é o leme. O leme dele estava apontado contra Cristo. De repente, ele aponta o leme a favor de Jesus. Aí forma, vai pregar o evangelho de Jesus, do Cristo. Então é assim que somos nós. A qualquer momento nós podemos pegar nossas energias e direcionar para um caminho do bem. Procurarmos sermos cada vez melhores, de forma constante, enérgica, procurar ser pessoas boas. Esse que é o caminho. E aí ele pergunta também, olha, por que meio? Ele sabia que nós temos essa potência interna, todo ser humano tem isso. Ele perguntou, por que meio nós poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Olha o que ele fala da vontade, gente. O uso persistente, tenaz, desta faculdade soberana permite-nos a modificar a nossa natureza, vencer os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. Pode tudo. Podemos tudo. Não é? Então, nós só queríamos despertar em vocês que nós temos esse poder. Claro que ninguém está falando aqui que nós vamos sair daqui perfeitos, mas temos esse poder de nos mobilizar para a gente modificar a nossa natureza, ou seja, se você tem natureza de ser pessoa, algum vício que você tem, alguma imperfeição, se é uma pessoa intolerante, por exemplo, você pode mudar. Amanhã você pode se tornar uma pessoa mais tolerante, paciente. Desde que você tenha vontade, tenaz, persistente e constante. Que amanhã, de repente, você pode se ver intolerante. Que a mudança não é repentina, né? A mudança ela é uma parábola, né? Então, de repente, você dá uma queda, mas essa queda não quer dizer que você deixou de ser tolerante, você perdeu a batalha. Não. Continuar constante, perseverante, que você vai daqui a pouco você vai continuar, vai conseguir ser uma pessoa mais tolerante. Vencer os obstáculos, o quê? As doenças, as dificuldades da vida, os desafios, né? Tem um colega que fala que as doenças não são degraus, não são moradas, são degraus. Doença não é morada, é degrau. Eu sou tuberculoso, eu tenho um câncer. Não, eu não sou, não tenho. É um degrau, você está passando por isso, para você procurar despertar em você algo bom com isso, você crescer com isso, você se melhorar com isso, né? Dominar a matéria, ou seja, dominar nossos instintos da matéria, aqueles instintos egóicos, né? Egoístas. Tudo que é ligado à matéria é ligado, você distancia da sua espiritualidade.
distancia de Deus, que a matéria, não é que distancia de Deus, mas a matéria é muito voltada para os sentimentos de você crescer individualmente, que é bom, é importante. Mas chega um momento que esse crescimento individual tem que ser colocado a serviço do Pai. É o momento que nós estamos vivendo na humanidade agora. Nós despertamos muito nossos plexos básicos, nosso poder, a nossa segurança. E agora nós precisamos trabalhar o plexo do coração, que é botar isso tudo para amando o próximo, servindo ao próximo. Utilizar aquilo que nós já adquirimos de segurança, de controle, de poder, colocar esse poder não como um poder pessoal, mas um poder divino. A doença, a morte, tudo mais. É pela vontade que dirigimos nosso pensamento para um alvo determinado. Isso aqui é importante, gente. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Ou seja, nós temos nosso pensamento muito vaga, muito disperso, muito não está concentrado nesse foco que nós falamos. Essa mobilidade constante e infinita, pequeno acesso permite às influências superiores. Lembra que eu falei quando você está caminhando com um ideal, um propósito firme, as influências superiores vão te ajudar? Aqui, quando você está com um pensamento, uma hora você quer um negócio, outra hora você quer outro, uma hora você tá voltado para as coisas do seu ego, outra hora você está à vontade, você não tem aquele propósito firme de se melhorar, de se evoluir, você não vai ter, então, esse acesso da espiritualidade superior. É preciso concentrar-se, pôr o pensamento de acorde com o pensamento divino, a oração, a meditação, né? Então, a alma humana ela será fecundada pelo Espírito Divino. Olha, interessante. Será florescida, tornando-se apta a realizar nobres tarefas. Ele é bem poético, né, o Leon Denis, né? É bonito isso, né? Aqui, gente, é mais uma vez a espada da vontade. O que quer dizer isso aqui? Olha só, ela está enterrada numa pedra. Ou seja, nada detém uma vontade firme. Isso aqui existe lá na Itália, essa pedra com essa espada. Ou seja, uma vontade feita com aço firme, né? Uma espada com aço, uma têmpera boa, nada detém, né? Então, por isso que onde há vontade, há um caminho. O caminho aparece. Vai ser apresentado para você. Se tem vontade, o caminho vai aparecer, né? E Meimei falava o seguinte: Deus abre estradas onde não tem mais caminhos. Ele abre estrada para você, vai mostrar caminhos para você. Ah, eu estou com um problema, uma neoplasia, um câncer terminal. Acredita em você, vai abrir caminho. Acredita, né? Mesmo que você não se cure fisicamente, mas você pode se curar a nível de espírito, né? De perispírito. Você se limpa aquele perispírito. Mas você tem poderes. Quantas curas a gente vê aí, né? Quantas pessoas que saem, por exemplo, de vícios, né? Vícios é muito interessante, muito importante, né? Pessoal, não tem como sair do vício, eu sempre vou cair de novo. Mas é porque, então, é importante para você entrar num problema, tem várias formas de você entrar. Agora, para sair de um problema, só tem uma forma: vontade. Se não tiver vontade de sair, não. E por isso, eu vou falar mais na frente aqui. Ah, não. Só tem uma vontade de sair dos problemas, uma forma de sair, pela vontade. Pela vontade. Porque a vontade ela está acima senão você fica naquele círculo dos seus problemas, envolvido naquele ciclo, naquele mesmo nível. A vontade se direciona para um ponto na frente. Eu quero sair disso. Eu não quero mais ficar assim. E outra coisa importante, a ação dos benfeitores na nossa vida, eles atuam com todo tipo de ação, mas não interferem na nossa vontade. Eu falei anteriormente que os benfeitores, vamos colocar os espíritos superiores, Deus de uma forma geral, vai te auxiliar quando você tem uma vontade firme. Mas ele não te dá a vontade. É isso que está falando aqui. A vontade é nossa. Ela é
estritamente pessoal. Cada um é dono da sua vontade. Ele simplesmente ele vai te dar os meios de conseguir e vai te potencializar essa vontade. Mas quem desperta essa vontade. Por isso que Jesus, ele perguntava para aquele paralítico, estava lá 38 anos paralítico, num tanque de Betesda, esperando que as águas se movimentassem, né? Que os anjos movimentassem a água para ele cair. Jesus pergunta: queres ser curado? Essa pergunta, a princípio, não tem muito sentido, né? Qualquer paralítico queria ser curado, né? Mas porque ele queria ver se ele tinha essa despertar nele, ele que dissesse de voz, de dentro dele, da sua alma, que ele tinha vontade mesmo de ser curado, despertar nele essa vontade. Aí sim, Jesus. E todas as curas de Jesus, as pessoas o procuraram. Pode reparar isso. É a mulher hemorroísa, é o cego Bartimeu, cego de Jericó, né? Aqui tem um exemplo interessante. Aqui o cego Bartimeu, ele, que era um mendigo, ficou ali à margem da estrada e ficava gritando: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. E as pessoas falavam para ele se calar, mas ele acreditava, ele tinha essa vontade firme. Ele sabia que ele era merecedor, queria ser curado. Até que Jesus o ouve e manda o chamar. Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Ele pergunta: o que eu veja. E a partir daí começou a enxergar. Que ele viu nele essa vontade firme. Esse aqui, o cego de Betsaida, é interessante, é uma outra passagem um pouco diferente. Olha só. Por quê? As pessoas levaram o cego até Jesus, numa aldeia de Betsaida. Então não foi ele que foi. Aí Jesus pede então que saia da aldeia. Ele estava muito influenciado da aldeia como se fosse o pensamento das pessoas. Sai da aldeia e impõe lama, lodo, né, com terra, com água, né, e saliva, né, no olho. E ele inicialmente não é curado. Ele passa a ver totalmente, ele passa a enxergar as pessoas ao longe, passa a enxergar como árvores, embaçado. Então ele não foi com a vontade própria, até que ele despertou a vontade. Depois, na segunda vez, que Jesus então faz a cura definitiva dele, quando viu que ele estava preparado para receber a cura. Então é isso. Quando nós alinhamos nossa vontade com a vontade divina, que nada mais é do que a fé, nós nos identificamos com o nosso eu superior, o eu divino, que tem que nos dar força para realizar a mudança. É quando você conta com Deus, mas Deus também pode contar contigo. Então é quando você sai da sua só do plano horizontal da matéria e atinge o plano da espiritualidade, do amor universal. É quando você alinha a vontade pessoal com a vontade divina. Muito obrigado. Wilson, muito obrigada. Nossa, um compilado de informações muito preciosas, né? Esses ensinamentos eu acho que são muito pertinentes para o momento de vida que eu estou passando. E eu acredito que cada um aqui tem um motivo também que essa palestra coube assim como uma luva. Muito obrigada, mais uma vez. Que você seja sempre muito bem recebido aqui na Fabem e volte mais vezes. Eu sei. Agora vou passar para a Fátima, minha mãe, fazer a prece final. Bom, vamos silenciar nossos corações, vamos elevar nosso pensamento. Vou pedir pedir silêncio no salão e pedindo agora que mentalizemos Jesus, nosso divino amigo, que os nossos corações possam estar gratos por esta palestra maravilhosa que nos ensinou tanto. Realmente esclareceu muito o meu coração e acredito que muitos aqui também, muitos encarnados e desencarnados, que nós possamos
colocar a nossa vontade em todo movimento, todo direcionamento. Agradecemos, doutor Wilson, por ter preparado com tanto carinho essa palestra e que nós possamos agora lembrar um pouco dos nossos irmãos que sofrem, que nós possamos pedir a Jesus que tenha misericórdia de todos aqueles que se encontram hospitalizados, todos aqueles que estão nos asilos, creches, nas penitenciárias, nas calçadas, nos lares desajustados, que esses nossos irmãos possam receber do Todo-Poderoso a ajuda necessária para que consigam se elevar, progredir, assim como nós que a qualquer momento podemos também passar por dificuldades, mas que a nossa fé em Deus possa estar acima de tudo. Obrigado, mestre querido, obrigada à espiritualidade desta casa. Pedimos que, ao retornarmos às nossas casas, possamos levar a paz aqui recebida e que o doutor Wilson possa retornar à sua casa, sentindo no coração a nossa gratidão. Que assim seja.